Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no assunto de hoje trataremos da certeza de nossa morte e ressurreição com Cristo. Isto é, se a consideramos. Meus amigos, segundo a palavra de Deus, a morte do Filho de Deus foi em benefício de todos os pecadores, para trazer-lhes a justificação ao incluir todos em sua morte, para aplicar a justiça de acordo com o ponto de vista de Deus, que é o que garante a própria palavra em Romanos 6, versículos 7 e 11, que diz: porquanto aquele que está morto está justificado do pecado. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A própria palavra diz que a nossa morte com Cristo é a justificação do pecado. E isto já é um fato, só precisamos considerar que fomos mortos enquanto pecadores com Ele naquela cruz. Mas o que realmente significa considerar? É isto que iremos ver de acordo com uma pesquisa. A palavra considerar tem um significado de pensar cuidadosamente e examinar algo com atenção para confirmar sua opinião. Neste sentido, a única coisa que precisamos para considerar que Cristo nos atraiu em seu corpo naquela cruz é lermos ou ouvirmos a palavra de Deus declarar. Porque isto, meus amigos, é um fato consumado, assim como diz Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Este é um fato já ocorrido, mas enquanto você não aceitar também que morreu juntamente com Cristo, tudo isto não irá passar de palavras escritas em papel e jamais surtirá o efeito acionário que a palavra de Deus deve ter em relação a você. É simplesmente assim. Cristo já fez a sua parte, foi para uma cruz e nos fez morrer juntamente com Ele, para que nós recebêssemos a justificação, e tudo o que precisamos fazer é considerar que morremos juntamente com Ele naquela cruz. Porque ao considerarmos isto, somos justificados e libertos definitivamente do pecado. Estas são as duas coisas que confirmarão quando nós realmente considerarmos a nossa morte e ressurreição com Cristo. Uma coisa é saber que Cristo morreu pelos pecadores, e outra coisa é saber que eu morri juntamente com Ele. Isto sim nos leva à libertação do pecado. Pois assim diz a própria palavra: aquele que considerar a sua morte com Cristo é justificado do pecado. Meus amigos, precisamos compreender que Deus jamais porá a vida de seu filho em alguém que não está liberto do pecado. Não adianta dizer que tem a vida do Filho de Deus
em você se você ainda é um pecador. Sinto muito em lhe informar, mas isto aí é mais falso do que uma nota de R$1.000. Segundo a palavra de Deus, a vida de Cristo só é imputada naqueles que creem em sua morte e ressurreição com Cristo, segundo as Escrituras Sagradas. Pois só aqueles que creram no testemunho de Deus, que é que Ele trouxe o seu Filho dentre os mortos e nos incluiu juntamente com Ele na sua ressurreição, assim como afirma em 1 João 5, do versículo 10 ao versículo 12, que diz: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meus amigos, é simples assim. A certeza de nossa morte, juntamente com Cristo, nos é concedido o perdão do pecado. E a certeza de sua ressurreição e a nossa inclusão juntamente com Ele, ganhamos de sua vida pela vontade determinada do Pai. Meus amigos, a única pregação que pode transformar um pecador perdido e fora da família de Deus é ele saber que foi morto juntamente com Cristo para pagar a lei que diz: a alma que pecar, esta morrerá. E ao saber que Cristo teve a ressurreição dentre os mortos para a glória do Pai, e nisto Ele nos deu a vida de seu próprio Filho, para que assim possamos fazer parte de sua família eterna. Não podemos ser bom com aquilo que é dos outros, mas sim com aquilo que temos. E se temos a vida de Cristo, podemos também compartilhar. Pois este é o objetivo deste canal: sempre plantar a verdade. Porque esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos a vida de seu Filho, assim como é dito em Colossenses 3, versículo 3 e versículo 4, que diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Meus amigos, isto é unicamente para aqueles que creram e confessaram a sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, assim como afirmou o apóstolo Paulo em Gálatas 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus amigos, esta é a confissão que devemos fazer para ser libertos do pecado e podermos receber a vida do Filho de Deus. É crer na morte
e ressurreição de Cristo, mas levando em conta a nossa inclusão juntamente com Ele, pois é através de nossa ressurreição juntamente com Ele que ganhamos de sua vida. Pois esta é a confiança que devemos ter, como afirma em 1 Coríntios 15, do versículo 16 ao versículo 22, que diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porquanto, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É como costumo dizer, meus amigos, neste canal: para um bom entendedor, a palavra certa é o suficiente. Meus amigos, se não considerarmos que a morte e a ressurreição de Cristo foram uma realidade e que também estávamos juntamente com Ele para sermos justificados e libertos do pecado para sempre, jamais seremos vivificados e participantes de sua eterna glória. Pois todo aquele que nele tem esta confiança passou da morte para a vida. Maranata, Maranata.